Boa noite, Paula Castro. Boa noite, Marta. Que bom estar aqui com vocês, né? 21 horas do domingo, Bernardo, Kênia, Açoeiro. Olá, Rio Pomba, Érica, prima Arlê, primo Miguel, primo Tadeu, Sueli, Marta. Eita, povo amado. Boa noite, Maria. Pois é, gente, hoje estamos aqui para falar de um tema que tem tirado o nosso chão, né? Vamos dizer assim, a insegurança com o futuro, né? Quando a gente fala da insegurança com o futuro, nós estamos falando de vários aspectos, né? Vocês estão lembrados que eu falei das nossas várias áreas, né? Ah, que bom! Gostou do preto e do cinza, né? Hoje eu não tô tão colorida, né? Pus uma cor mais de inverno, assim. E Thaís, aí, Oeste Paulista, tudo bem com vocês aí? Tá frio aí? Belo Horizonte não tá tão frio, não. Tá fresquinho só, né? Então, meus queridos, esse tema, ele é muito pertinente. E hoje eu estou no mesmo local, tá? Obrigada. Eu tô no mesmo local, e Natália, Danizinha, eu tô no mesmo local, só que eu mudei hoje a posição. Olha, meu olhar hoje está mais iluminado. Que maravilha! Que bom, fico feliz. Realmente, assim, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Me preparo para esse momento com muita alegria. Eu já falei para vocês, né? Povo aí amado, Maria de Jesus. Tá frio aí, né, Thaís? Ana Tereza, Janice, boa noite. Eu me preparo para esse momento, meus queridos, e minhas queridas, né? Com um sentimento assim de estar me preparando para um encontro amoroso, porque para mim é um encontro aqui de almas entre nós. Eu tô no mesmo lugar, Érica, só que eu mudei hoje a posição. Eu saí da posição de fazer o cenário, porque eu fiquei pensando em várias coisas que eu pudesse estar representando a insegurança, e eu pensei assim, a insegurança ela é um nada, né? Tudo bem que não é que não tem nada, aqui tem um guarda-roupa, a gente vê, né? Mas tem o meu biombo, que compõe o cenário. Então, eu pensei, obrigada, querida. Também é uma imensa satisfação estar com vocês, a Pati. Por quê, gente? Por que eu pensei assim, hoje eu não vou compor cenário, exatamente porque a gente lida com a insegurança do futuro como um vazio, né? Como se a gente não tivesse nenhuma garantia de futuro, é um nada, é uma nuvem, né? Eu não sei quem né, já teve a experiência de dirigir na, na neblina, né? Gente, é uma experiência horrorosa, horrorosa. Porque você está com o carro na estrada, você não pode parar porque você sequer sabe se tem acostamento, até porque mesmo no acostamento a estrada neblinada, ela é uma uma dúvida, porque você para ali no acostamento, mas também você não sabe se tem alguém, porque, gente, dirigir na estrada com neblinada, você não vê um palmo na frente do seu nariz. É como você dirigir também numa tempestade, né? Já tive essa experiência também. Teve uma vez que eu vim de Divinópolis aqui com uma tempestade que não cessou absolutamente.
E às vezes a gente fica com aquela esperança de que vai cessar, né? Amanhã é outro dia, no caso assim, não a estrada é outro dia, mas não. Daqui uns 10 minutos a tempestade já passou. Daqui uns 10 minutos a tempestade já passou. E nesse caso especificamente, vindo de Divinópolis, que você gasta aí 1h30, a tempestade não passou hora alguma. E eu estava voltando de um velório em Divinópolis. Quer dizer, ainda de um tio-avô. Então, ainda era uma situação assim muito triste, né? Pesada, eu diria. Meus tios ali tão chorosos por causa do tio deles, né? Então, dirigindo uma tempestade mesmo, daquelas que cerra toda a nossa visão, né? Fecha tudo, dirigindo uma neblina, é exatamente uma sensação que a gente tem de que não dá para parar, porque você não tem segurança nenhuma de parar, mas você também não tem segurança de avançar. E por que a gente avança então, não é? Por que a gente avança? Como avançar? Eu uso muito esse verbo aqui, né, gente? Avançar no sentido mesmo, né, de você ir para frente, para frente. Como fazer isso com tantas inseguranças? Né? Nós estamos num momento, a insegurança do ser humano ela já é muito presente e essa pandemia ela traz mais ainda, não é? Essa sensação ou esta realidade de insegurança. Nós nos esforçamos, mas não sabemos se teremos resultados, não tem uma história assim. A gente faz por onde e a gente não tem segurança de bônus, de resultados positivos, ou às vezes a gente até nem faz tão por onde, né? A gente está sempre com essa sensação de dívida, no sentido assim, mas eu devia ter feito algo mais, mas eu poderia ter me dedicado mais, mas por que eu permiti isso? Então, se a gente não está nessa sensação de injustiça, de não estar sendo bonificado por algo que a gente se dedicou tanto, a gente está na sensação de culpa, de pensar que a gente poderia ter feito mais para ter melhores resultados. Como lidar com nossa insegurança de futuro? Eu trago esse tema porque eu tenho recebido mais e mais mensagens sobre isso, sobre o que vai ser da vida, sobre o que vai ser o ano que vem, se realmente já é o apocalipse, se já é o fim dos tempos, se já é um prenúncio do fim, né? Essa ideia do fim do mundo é muito forte na nossa cabeça, na cabeça do ser humano. Se é um castigo divino, o que está acontecendo com a humanidade? Eu acredito que neste momento nós fomos pegos assim de muita surpresa. Por quê? É surpresa negativa, né, com essa pandemia. Por quê, gente? Porque nós, então, sobretudo brasileiros, latinos, estão acostumados à liberdade de expressão, né? Nós que eu tenho 50 anos, quando eu nasci, já estava nos fins da ditadura, então eu não vivi o pico, né, da ditadura. É claro, se falava sobre isso, mas não se tinha terror na minha época de andar na rua, não tinha nada disso. Então, brasileiro, se eu tenho 50, eu acredito que a maioria de vocês aí que me segue tem menos do que eu, ou mais ou menos a mesma idade. Talvez um ou outro com um pouco mais de idade, mas a gente veio de um período muito de liberdade, né? Muito de liberdade. A gente veio de um período, olha, que a gente teve consequências da busca de liberdade dos anos 60, né? Dos hippies, vamos dizer assim, da emancipação da mulher. A gente veio de um período histórico já tomando... recebendo, melhor dizendo, as consequências da revolução, né, tecnológica, não, da revolução científica, onde a ciência responde tudo, né,
onde a ciência que tem a última palavra, então nós fomos muito incentivados em estudar, em conhecer. Quanto mais a gente conhece, mais segurança a gente tem. Quantos de nós foi criado com a certeza absoluta de que se a gente tiver um emprego público, estamos garantidos para o futuro, não é? Quantos? Não, se você tiver um bom concurso, se você tiver uma estabilidade, você não precisa se preocupar com mais nada. Não é assim que a gente é criado? É desse jeito, meus amados. Boa noite a todos que entraram depois que eu dei boas-vindas, né? Quantos de nós procuramos a própria religião para ter certas seguranças? Deixa eu ser amiga de Deus aqui, porque quem sabe Deus vai ter mais piedade de mim. Presta atenção, gente. Percebe que o tempo inteiro a gente está pensando em segurança. Em segurança. Talvez se eu rezar melhor, se eu for bom filho de Deus, se eu estudar, se eu fizer mestrado, doutorado, se eu for todo certinho, se eu isso, se eu aquilo, se, e cheio do sis, nós vamos construindo as nossas ideias de segurança. Se eu casar com um homem rico, se eu casar com um homem fiel, eu estou garantida, eu nunca vou ser desrespeitada, se isso, se aquilo. O que acontece, meus queridos? Muitas dessas coisas podem sim nos garantir alguns sucessos. Agora, nós não temos nenhuma garantia que se eu fizer tudo milimetricamente correto, como se fosse possível, né? Mas como nos foi ensinado, vamos supor que tudo que foi me ensinado sobre o bem, sobre os valores, sobre tudo na vida, vamos supor que eu tenha feito assim 95%. Mesmo assim, nós podemos estar sujeitos a qualquer coisa, por quê? Porque, sempre como eu digo, nós estamos sob a ação do tempo e do espaço, não é? Então, na ação do tempo e do espaço, a gente está sob condições. Quando eu falo assim, gente, nós estamos sob a condição do tempo. O que eu quero dizer com isso? Se você tem a sua tese de doutorado para entregar dia 2 de julho deste ano, se você não entregou e não justificou e não pediu segunda chance e não tentou negociar, você perdeu a data. E então estar sob a condição do tempo significa que você será penalizado porque você não cumpriu algo no tempo, ok? Isso é estar sob a condição do tempo. O que é estar sob a condição do espaço? Nós nascemos num local chamado Brasil. Estar sob a condição do espaço é, por exemplo, você querer... Estou tirando o tempo da pandemia, né? Por exemplo, você querer adentrar numa Europa, você querer adentrar nos Estados Unidos e você ser barrado porque você é brasileiro, é a condição do espaço. Porque nasceu nessa localidade, você tem uma nacionalidade, você tem um julgo sobre você, e aí, sei lá, latinos, brasileiros, perigosos e etc. Então, talvez você tenha um visto negado por causa da condição do espaço pelo qual você nasceu. E o fato de nascermos aqui, se não pode ser claro, tem todo um histórico, né? Nossos antepassados, etc. Mas pensa bem. Ei, Rose, que bom te ver aqui, que legal, é Viçosa aí comigo, né? Temos outros Viçosa aí com a gente. Olha só, vamos supor que sim, nossos pais são brasileiros e etc, mas por um motivo X qualquer, eles tiveram que viajar próximo ao nosso nascimento para algum país e de repente nascemos num outro país, e casualmente temos uma nacionalidade dupla, por exemplo, né? Então, a condição do espaço. O fato de nascermos nesse espaço chamado Brasil nos faz pensar em português, falar português, estudar história brasileira, né? Ser criado com essa condição de que somos
país subdesenvolvido, que lá fora as coisas são melhores, que as pessoas estrangeiras são mais ricas, mais inteligentes, mais capazes. Tudo isso são condições e crenças. As condições criam crenças. E aí eu estava falando que naturalmente já somos seres que trazemos insegurança, né? Vou falar um pouco sobre isso, sempre falo medo, insegurança, ansiedade, pânico, fobia, são parentes, são primos primeiros. E aí, o que acontece? Estamos, nós brasileiros, por nascermos num país, né, que a maioria de nós não teve uma consequência tão grande, por exemplo, da ditadura militar, porque quem teve a consequência da ditadura militar, gente, tem um psicológico muito diferente de nós que não tivemos. Hoje, a gente ser cerceado de ir a alguns lugares, algumas cidades do Brasil que a polícia manda voltar para casa, isso é uma condição absolutamente diferente de tudo que já vivemos. Nós somos de um país onde a liberdade de expressão ela é muito ampla, ela é muito larga. Eu não estou falando que todo mundo tem direito igual, não, porque deveria ter e até é garantido pela Constituição. Mas nós sabemos que nós estamos sobre as leis oficiais e também sobre as não oficiais, né? Ou seja, os preconceitos e tantas outras coisas trazem leis, entre aspas, né? Ó, cuidado, hein? Esse povo que mora naquele bairro ali não é confiável, não. É uma lei invisível, né? Que incute na nossa cabeça, vamos dizer assim. Eu sempre falo que no teste psicológico básico que eu aplico nos meus pacientes, onde se coloca lá, creio que a maioria dos homens, aí as mulheres respondem, são infiéis, só pensam em sexo. E quando tem lá, creio que a maioria das mulheres, o que os homens respondem? São interesseiras? São controladoras? Percebe? Então, é uma lei relacional. Uma coisa que incute na nossa cabeça como uma verdade absoluta. Então, o que tudo isso tem a ver com a nossa insegurança? O quanto que nós devemos mesmo nos preocupar, ou melhor dizendo, nos ocupar adequadamente com a construção de um futuro? Que abertura que a gente tem que ter para a gente não deixar as inseguranças tomarem conta de nós. Né? Quantas leis ordenam a nossa vida que são leis enganosas e quanto que isso vai nos ajudar a sair dessa condição de insegurança. Por exemplo, você quer ver uma crença que afeta tanto as pessoas, a crença de que a gente não vive sem o outro. E aí pode ser em qualquer relação. Eu não vivo sem minha mãe, eu não vivo sem meu pai, eu não vivo sem meu irmão mais velho, eu não vivo sem meu filho, eu não vivo sem meu marido, eu não vivo sem minha esposa. E na verdade essa fala deveria ser repensada, até reestruturada, né? Até pela condição da gente não acreditar tanto nisso. Alguma coisa do tipo, seria e será bem difícil se eu tiver que viver sem esta pessoa. Seria ou será bem difícil. Mas eu não vivo é um decreto, entende? Eu não vivo sem o fulano. Eu não vivo sem o fulano e eu repito isso e eu creio nisso. Eu vou cristalizando essa crença tão forte dentro de mim que quando por algum momento, porque nós somos seres que estamos sob tempo e espaço, então sob algum momento, né? Em algum momento, esta pessoa sair do tempo pela morte ou tiver que mudar de espaço, porque foi por um emprego, sei lá, na Europa, eu tenho a condição de entender que eu vou continuar vivendo, mesmo que de forma dolorida. Mas eu vou continuar vivendo. Mas se eu creio que eu não vou viver, pode-se até mesmo um adoecimento ser startado por esta crença.
Sabe aquela história assim que a gente escuta e acha até bonito, né? Porque a gente adora histórias de amor, né? De falar assim, nossa, aquele casal viveu 60 anos junto. Aí quando a mulher morreu, passou 2 meses, o marido morreu. Que coisa impressionante, né, gente? Olha, pode ter um lado lindo de tudo isso, romântico, sensacional, um não vive sem o outro, mas pode ter um lado extremamente escravizante. Porque uma crença tão forte que foi ali fomentada de que um não vive sem o outro, que a vida de um e do outro está subjugada a algo. Ah, Raquel, mas qual é o problema, já que eles se amaram tanto? Não, em si não existe problema, mas o quanto que nós podemos estar deixando de viver nossa vida por causa de crenças deste tipo. Eu não vivo sem meu emprego. Quantas pessoas sofrendo por causa de emprego ou da falta dele, ou por causa de demissões absolutamente sem explicação alguma, e tudo isso eu estou falando do ponto do tempo antes da pandemia, né? A insegurança ela já é algo muito forte por causa das nossas crenças, por causa da crença do castigo, por causa da crença da escassez, por causa da crença da inferioridade, não é? Da solidão, tudo isso é tão ameaçador, por causa da crença no diabo. Quantas pessoas acreditam que o diabo tem mais poder que Deus, né? Vivem com horror por causa de, sei lá, de trabalho que fizeram para mim, de não sei o quê. Eu não tô criticando isso não, tá, gente? Eu estou simplesmente falando que existem muitas inseguranças. Muitas. Aí vem um momento de pandemia e que tira um pouco das nossas seguranças. A segurança de ir e vir. A segurança de eu poder ir trabalhar e saber que eu vou voltar minimamente saudável. A segurança de entrar com compras dentro da minha casa e poder guardar sem higienizar, né? É isso mesmo, Tadeu. É isso aí. A gente quer uma segurança tão real como se fosse um objeto, né? Eu já contei para vocês uma história quando eu estava estagiando e fui para fazer aula no Galba Veloso, né? Que é um hospital para atendimento de sofrimento mental aqui em Belo Horizonte, hospital público. E durante 2 semestres, não as aulas todas, é óbvio, só as aulas de psicopatologia, nós tínhamos aula dentro do hospital. E nós, como estagiários de psicologia, é bem interessante, viu, gente? Quero até marcar isso aqui sobre as crenças, né? A psicologia ela é uma ciência um pouco duvidosa. Até hoje eles não sabem dizer se a psicologia é da área humana ou se é da área biológica. E isso cria um problema muito sério. Por fim, agora eles já falam que é da humana. Mas isso cria um problema sério por quê? Porque até para a gente ingressar na faculdade, na época, tem faculdades que testavam a gente mais na área humana e tem faculdades que testavam a gente mais na área biológica. E no caso, a UFMG é que testava mais na área biológica, né? Sua pergunta é sensacional, Bernardo. As pessoas acreditam que a segurança é real. Mas e aí? Se a segurança não é real, a insegurança é que é? A pergunta é boa, não é, Tadeu? Então vamos lá, vamos responder. Mas deixa eu pegar minha linha de pensamento aqui. Como a UFMG ela tem uma tendência, ou pelo menos tinha quando eu me formei, de colocar a psicologia numa área bem biológica também, nós fazíamos várias matérias dentro do Instituto de Ciências Biológicas. E a gente compartilhava com alunos da medicina, da fisioterapia, da enfermagem, muitas disciplinas no ICB, no Instituto de Ciências Biológicas,
E essas aulas de psicopatologia também dentro dos hospitais psiquiátricos. Ei, Letícia, tudo bem? Eulina, povo amado da Bahia, Bruna e todo o povo que entrou depois que eu dei o boa noite e as boas-vindas. Então, o que acontecia? Olha a questão das crenças. Nós, alunos da psicologia, eram considerados aqueles alunos mais burrinhos. Uns professores, eles tinham a coragem de falar, olha que coisa feia, de que nós da psicologia somos aqueles alunos frustrados que não conseguimos passar na medicina. Eles falavam isso, né? Porque vocês da psicologia, vocês estão aqui porque vocês não conseguiram passar em medicina. Olha a crença. Olha que coisa impressionante. Não poderia ter ninguém ali ligado ao desejo de fazer psicologia? E no meu caso, a minha pontuação da época, eu teria passado em medicina também? Então, assim, não era uma questão de não ter inteligência capaz para isso? Não era isso, né? Mas a gente era ali considerado um ser inferior na biologia, né, nas ciências biológicas, dentro do hospital psiquiátrico. E apesar da gente não ter muito olhar dos nossos professores ou orientadores, né? Pois é, tem essa crença também, né? E Aline, e Cláudio, Liliane, sejam todos bem-vindos. Tem essa crença na enfermagem, né? Que são pessoas que não conseguiram passar na medicina. Claro que pode ter pessoas assim, mas a gente não pode generalizar. Então, ali no Hospital Psiquiátrico Galba Veloso, embora a gente não tivesse tanta atenção dos nossos supervisores, eu me lembro de uma vez, eu estou falando do tema segurança e insegurança. E eu estou falando de que a gente tem tanta necessidade de segurança que a gente materializa a segurança. Porque parece que o mundo é material, não é? Então, quando a gente tem algo para pegar, é mais seguro, né? É mais seguro. Não, mas isso é seguro. Não, mas isso está provado pela ciência, não é assim? Não, mas eu fui no melhor médico. E a gente fica aí com essa segurança mais ou menos. Eu lembro que eu ali, uma aluna né, da psicologia, olhando um povo fazendo uma internação e uma senhora, eu já falei isso aqui para vocês, uma senhora absolutamente agressiva, não querendo de maneira alguma ser internada, e ela conseguia assim se espanar de uma maneira que tinha ali 5 pessoas segurando aquela senhora, e eu, como estudante observadora, vi que ela tinha a mão cerrada, estava fechada. E, sobretudo, ela tentava tampar a mão. Naquele momento, eu tive uma percepção que ela poderia estar trazendo algo na mão. Que ela estava se debatendo fortemente por algo que poderia estar simbolicamente na mão dela como segurança. E aí, eu cheguei para o meu professor, muito temerosamente, mas eu falei: professor, me parece que ela tem algo na mão. Pede ela para abrir. E aí ele me escutou. Apesar de eu ser aluna da psicologia, ele me escutou. E aí ele foi interpelando ela devagar e tal. E ela disse: é a minha moeda da sorte. Ninguém vai me tirar a moeda da sorte. E aí eu falei com ele: não tem jeito de garantir que ela vai ser internada e a moedinha fica com ela? Porque ela tem uma crença, né? Pode ser uma crença psicótica, adoecida, mas é uma crença, é tão verdade para ela que ela é capaz de bater em 5 homens para não tirar aquela moedinha da mão. E aí eles foram então conduzindo de uma maneira que garantiram para ela que a moedinha ia ser colada na roupinha dela lá do hospital, enfim, e ela foi acalmando até que fizeram os procedimentos, os protocolos naturais do hospital, mas de fato foi preciso garantir que a moedinha da sorte ia entrar com ela. O que significa isso, gente? Eu me lembro também de uma paciente minha que ela teve um surto
ela teve um surto não total, ela não perdeu a consciência de quem ela não perdeu a consciência de quem eu era, mas ela teve um surto paranoico, ela acreditava realmente que várias pessoas estavam perseguindo-a e etc, etc, e a coisa era muito séria e ela não queria de forma alguma ser internada, mas não havia outra maneira, até porque não tinha ninguém para ficar com ela, uma pessoa, né, que vivia sozinha. Então, numa interlocução com ela, eu disse assim: você leva um objeto meu e sente que esse objeto é a minha presença com você. Me fala aqui uma coisa, se você levar um objeto meu, você vai ficar segura dentro do hospital? Ela disse: eu vou. Então eu peguei uma correntinha minha, coloquei nela e disse para ela: essa correntinha significa a minha presença, você pode ir para o hospital. Gente, ela teve a segurança naquilo. Gente, vocês precisam de ver como ela acalmou com aquilo, porque aquilo era real para ela, entende? Aí eu faço uma pergunta para vocês para poder começar a falar mais profundamente da insegurança. Feche os seus olhos, respire devagar agora e deixe uma imagem de segurança vir à sua mente. Vou fazer a minha. O que é uma imagem de segurança? Eu vou falar qual é a minha imagem de segurança. A minha imagem de segurança é um ninho de pássaro, onde a mamãe pássaro está ali tampando todos os ovos. Essa é a minha imagem de segurança. Eu tenho quase certeza absoluta que a imagem de segurança de cada um foi diferente. Ali, ó, a Dani falou que é a imagem de Deus. Muitas pessoas, Bernardo também, Deus, né? Muitas pessoas têm imagens de segurança. Algumas pessoas me dizem assim, um cadeado, uma corrente. Outras pessoas me dizem assim, o mar, o sol, o terço, Nossa Senhora, o anjo, porque cada um tem uma imagem de segurança. Não é uma imagem mental, não, é uma associação. A gente associa segurança àquilo. Proteção, uma medalha, tá vendo? Uma corda, o rosto de Jesus. Gente, que coisa impressionante, como que nós seres humanos somos vastos, né? Uma coberta quentinha, olha que interessante, a mãe, o Espírito Santo, a coberta, nossa Senhora, olha que delícia, quanta coisa diferente. Deus, o abraço do Pai, de Deus Pai, o abraço no colo de Jesus. Agora, por que vocês estão aqui? A mãe que faleceu, a casa, isso mesmo. Por que vocês aqui estão fortemente falando de Deus? Porque nós aprendemos que Deus é a nossa segurança. Mas agora quero desafiar vocês. Adoro, sabe por quê? Porque a gente fomenta pensamento novo, né? Uma flor branca, olha, a segurança aí da paz, da flor, da delicadeza, a segurança da natureza, né, Rosália? Que delícia! O irmão tá com tudo, irmão, que legal, Deus! O filho é a segurança. Aí eu quero perguntar para vocês, nós aprendemos que Deus é a segurança, não é? No nosso histórico, vamos dizer assim. E por que tantas vezes, mesmo tendo aprendido isso, a gente está com medos, não é? A gente está com medos. Mesmo entendendo que Deus é todo poderoso e etc e tal, a gente tem medos. Por que será, gente? Por quê? Por quê? Aí eu fiz com vocês agora a sua imagem de segurança. Muitos evocaram a imagem divina, ou na pessoa de Jesus, ou algum símbolo religioso.
outras coisas da natureza, outras pessoas, situações, lugares. Mas o fato é que mesmo tendo segurança em Deus ou nos nossos pais, o fato é que a gente continua muitas vezes inseguro. O que é a insegurança? A insegurança, ela é a divisão. Insegurança é o contrário da certeza, tá? Insegurança é aquela bifurcação que a gente não sabe na estrada se a gente vai para a direita ou para a esquerda. Insegurança é isso. Eu faço isso ou faço aquilo? Eu me dedico ao que eu me falaram, que eu tenho que me dedicar ao estudo para ser alguém na vida? Ou será que eu pego a primeira oportunidade de ser um bom vendedor? Será que eu vou para a área de internet? Ou será que eu vou para uma área de medicina? Será que eu caso com uma pessoa que tem um emprego bom? Ou eu caso com uma pessoa mais afetuosa, mas que não tem um emprego tão bom? Não é verdade? Será que eu participo de tal movimento da igreja ou será que eu participo? Ou até pessoas divididas em religiões, né? Será que eu vou para a igreja tal ou para a igreja tal? Para a religião tal ou tal? Insegurança é divisão. Divisão é dúvida. Dúvida e divisão. Qual que é a parte natural de sentir insegurança? É exatamente sermos seres temporais, tá? O fato de sermos temporais nos faz duvidosos, porque o tempo vai passar e o tempo vai deteriorar muitas coisas. Pensa que numa casa vazia, lá do lado lá da minha clínica, tem uma casa que está vazia há 15 anos. Esta casa vazia, ela está cada vez mais deteriorada. Porque o tempo vai deteriorando, não é? E se não há cuidado, a deteriorização é maior. Pensa numa pessoa que ficou lesada fisicamente, ela perdeu os movimentos da perna. E porque ela não tem os movimentos da perna, os músculos vão deteriorando e atrofiando. Não é assim? Por isso que tem que fazer muita fisioterapia. Porque a falta do movimento vai deteriorando com o tempo aquela musculatura. Então, qual que é a parte natural de sentir insegurança? É a nossa condição temporal. Somos todos seres temporais. O que é o tempo? O tempo, eu já disse para vocês, não é a cronologia, né? Cronologia é a medida do tempo. Nós estamos num momento histórico ainda sob esse tipo de calendário, de minuto, de hora. Pode ser que daqui 1000 anos a contagem do tempo seja completamente diferente do que é hoje. O tempo é um ciclo. E um ciclo ele tem princípio, meio e fim. Alguns ciclos se renovam. Presta atenção nisso aqui, gente, por favor. Alguns ciclos se renovam. E existem muitos ciclos dentro do grande ciclo. Qual que é o nosso grande ciclo? Neste tempo, neste espaço. É o dia da nossa concepção até o dia da nossa morte. Esse é o grande ciclo. Mas dentro deste grande ciclo, existem muitos ciclos de princípio, meio e fim. Princípio, meio e fim. Princípio, meio e fim. Princípio, meio e fim. E aí, o fato da gente ser temporal, que entrou na encarnação no dia da concepção e sairá dela no dia da morte, já nos deixa essa condição de insegurança, ok? Já nos deixa a condição de insegurança. Somos seres feitos com base biológica.
Estamos sujeitos a necessidades. Então, o bio é o seguinte: se não respira, morre, se não come, morre, se não dorme, adoece. Olha as condições do bio. Então, tudo isso vai gerar inseguranças. Mas se a gente compreende que dentro deste ciclo, eu vou falar da eternidade também, tá, Dani? Mas então, por enquanto vamos falar aqui só do ciclo terrestre. Dentro deste ciclo, desde a minha concepção até o dia da minha volta para a casa eterna, existem muitos pequenos ciclos. Princípio, meio e fim, princípio, meio e fim. Pensa no jardim que é podado e nasce de novo. Pensa na árvore que é podada e brota de novo, ok? Pensa no seu cabelo que corta e cresce de novo. Pensa na sua unha que quebra e cresce de novo. Pensa no machucado que estoura seu joelhinho de criança e cicatriza. Pensa naquela fratura exposta que você teve e ela foi resolvida. Quando nós começamos a lidar com a segurança, quando nós entendemos que estamos também dentro de pequenos ciclos que se renovam naturalmente, aí a gente deita mais seguro e fala, não, realmente as coisas de alguma maneira elas se resolvem. Se você arrancar a planta e ficar um pouquinho da raiz lá, ela vai brotar de novo, tá? Vocês sabem como é difícil acabar com o mato de lote que está abandonado. E tem denúncia na prefeitura, e os vizinhos ficam danados, e vem escorpião, e aquela história terrível, porque o mato, gente, ele cresce, ele cresce, ele cresce, ele cresce. Porque ele tem ciclos. E esses ciclos acontecem. Você tem ciclos. Eu poderia fazer um retiro só sobre ciclos com vocês. E vocês vão entender que em certos ciclos vocês já estão garantidos e não precisam sentir insegurança. Se você pegar aí no seu histórico, na sua linha de tempo, desde quando você lembra que você é você, ok? Porque nós temos o dia que a gente foi concebido, o dia que a gente encarnou. Porém, já não tem memória disso racional. A gente começa mais ou menos ter memórias muito mais claras, aí ali por volta dos 2, 3 anos, algumas pessoas com 5, outras com 7. Existem algumas poucas pessoas que têm memórias de 1 ano e meio de idade. Mas a memória emocional ela já está ali, mas ela tem que ser evocada por técnicas. Mas veja bem, desde o tempo que você lembra quem você é, até o momento de agora, que horas são? São 21h45, aqui no meu. 21h45. Desde esse tempo, de que você lembra de quem você é, até hoje, quantos ciclos você passou em cada área da sua vida? Gente, daria livros e livros. Porque se a gente for falar só do seu ciclo biológico, se a gente for falar do seu ciclo menstrual, se a gente for falar do seu ciclo intelectual de conhecimento, do seu histórico espiritual e religioso, você vai ver vários ciclos, vários ciclos. E você vai perceber que muitas coisas que pareciam ser destruídas, de repente elas foram reconstruídas. Você vai perceber que muitas coisas que você não tinha mais esperança, de repente elas ressurgem com força. E isso vale para amizades, isso vale para reconciliações de casais, isso vale para fases de relacionamento com seus filhos, isso vale para o seu histórico profissional. A insegurança ela é a divisão porque ela é a dúvida. O que será do futuro?
O que vai ser de mim amanhã? As pessoas têm um ditado que eu acho bem interessante, que é falar, não é ditado não, é uma fala. Não, porque eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Não sei se amanhã eu tô aqui no mundo. A gente pode morrer daqui 2 minutos, não precisa chegar amanhã não. A gente pode adoecer a qualquer segundo. Mas eu quero que você entenda que a maioria do tempo que você está aqui na Terra, você não está doente. A maioria do tempo que você está aqui na Terra, não está te faltando comida. A maioria do tempo que você está aqui na Terra, não está te faltando pessoas. A maioria do tempo que você está aqui na Terra, não está te faltando ciclos e ciclos. O que eu quero dizer é que nós estamos muito mais imbuídos na realização do que na falta. Mas existe uma ordem mundial, filosófica, sei lá o que, espiritual, sei lá o que é. Eu acredito que, muito sabiamente, a religião chama isso de pecado original. Presta atenção, eu já falei isso para vocês. Todas as religiões têm mitos criacionais e todas as religiões falam também de mitos de como se rompeu a harmonia da vida. Que a nossa raiz judaica cristã chama de pecado. Nosso mito criacional do Gênesis, ele é muito forte, porque ele traz o paraíso. E é um rompimento com o paraíso. E o paraíso ele é rompido a partir do momento que existe desconfiança. Quando se começa a tentar, né? Ó, mas por que você não pode comer aquela fruta lá? Ah, é porque se você comer aquela fruta lá, você vai saber de tudo. Você vai ser Deus. Ah, é por isso que Deus não está querendo que você come a fruta? Porque ele está querendo deixar você subjugado? Não acredita nesse Deus, não. E então a desconfiança vem. E quando a desconfiança vem, a gente rompe com o paraíso. Presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção no que eu estou falando. Quando a desconfiança vem, ela rompe com o paraíso. O que eu estou falando? Quando a desconfiança vem do futuro, a insegurança vem do futuro, o que vai ser de mim? Será que eu vou morrer sozinha? Será que eu nunca vou casar? Será que eu nunca vou ter filho? Será que eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas? Quando tudo isso vem, eu rompo com o paraíso do agora. Eu deixo de sentir a alegria do momento. Eu deixo de sentir o que já está garantido agora. O que já nos está garantido? No mínimo, está garantido ter um celular que funciona, entender português e escutar, porque é isso que você está fazendo comigo aqui agora. Você está me escutando através do seu celular ou do seu computador. No mínimo, te está garantido a energia elétrica. Ah, Raquel, mas a minha aqui é de gato. Tudo bem, te tá garantido um gato que você puxou lá do vizinho. No mínimo, está te garantido me ver nessa tela. E se você não enxerga, porque você é um deficiente visual, você me escuta. Quando a desconfiança vem, ela traz toda a insegurança se a gente está sendo amado e considerado. Se a gente tem vez, voz e lugar. Quando a desconfiança vem, a gente fica tão atormentado, a gente fica tão frágil, que qualquer coisa nos derruba. Um comentário que alguém faz, uma notícia na Rede Globo, não é? Ou sei lá, a gente pega o celular e vai procurando lá aquelas notícias mais ruins do mundo e aí a gente fica pior ainda. Ok? É isso aí. A vida está no agora. Como que a gente lida com a insegurança? Eu vou te dar 2 formas de lidar com a insegurança. E lembra que a nossa live, começando a semana, é para você fazer. É para você fazer coisas que te garantam um melhor futuro.
Aqui, deixa eu falar para você uma coisa. Todos nós vamos morrer. Porque o tempo, ele é um ciclo dentro da eternidade. Você está entendendo isso? O tempo, ele está dentro da eternidade. Nós estamos mergulhados na eternidade já. Ok? Imagina um mergulho. Imagina que o tempo, a encarnação sua, que é a concepção até a morte, ela é como uma bolha. Você está ali dentro dessa bolha, mas essa bolha ela está dentro de uma coisa maior que a eternidade. Então, presta atenção aqui. Se nós estamos nesse ciclo chamado tempo, nós estamos fazendo um caminho para a eternidade. E não é aquela história bobinha da gente acreditar que só vai para o céu quem é bonzinho, não. Não é essa bobagem, não. Tá? Porque isso aí é crença ingênua. Quem é digno do céu é quem é digno da terra. Quem é digno do céu é quem soube valorizar a vida da terra. Gente, eu vou falar aqui para vocês. Eu vejo pouquíssimo programas de TV católico e etc. E as pessoas me perguntam, você vê Canção Nova? Você vê a missa do Padre Marcelo? Não vejo nada disso. Não é porque eu não quero ver, não. É porque eu não tenho tempo. Então, as poucas coisas que eu vejo na televisão, eu vejo jornal, e também não são todos, obviamente, e vejo umas bobaginhas de uns programas de comédia, gosto de ver de vez em quando também umas novelinhas bobas para poder limpar minha cabeça, porque a minha cabeça é uma cabeça de gente que pensa o tempo inteiro, já falei para vocês. Deixa eu ver aqui, eu tenho 5 minutos para finalizar. Mas nessa pandemia, acaba que eu estou vendo mais algumas coisas de canais religiosos. Dá mais tempo, né? Não é muito mais tempo, não, é dar mais tempo. E uma das coisas que eu tenho gostado muito é de ver a missa do Padre Marcelo Rossi. E eu vou falar para vocês, eu sou muito bobinha, mas eu vou falar. Coisa que eu mais gosto naquela missa, além daquela leveza maravilhosa daquele padre, porque ô voz doce que tem aquele homem. O que ele tem de grande, ele tem de doce. O que eu mais gosto naquela missa é quando aquele bispo dá a bênção final. Aquele bispo, Dom Fernando, ele dá a bênção final. E ele é franciscano. E quando ele dá a bênção final, eu nunca tinha escutado uma bênção dessa. Eu vou ser, gente, eu falando que eu sou bobinha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem hora, eu vou falar as duas formas. Tem hora que eu ligo a televisão só para ver a bênção. Porque ele fala assim, eu vos abençoo com as bênçãos terrestres e celestes. Terrestres e celestes. É uma bênção franciscana. Isso me coloca a condição de que a terra é uma bênção. Eu não estou falando a forma com que o ser humano inventou de viver, não. Eu estou falando a terra é uma bênção. As duas formas de você lidar com a insegurança é pensar no ciclo de vitórias que você já teve. Então é daqui para trás. Veja os ciclos da sua vida. Veja quantas coisas você já ressuscitou, já melhorou, já venceu. Quantas coisas já fecharam como um ciclo de vitória. Este é um ponto. O outro ponto é esse. Por isso que eu comecei a falar da eternidade do céu, tá? O outro ponto é que um fim todos nós teremos. Mas pensar que eu vou fazer escolhas que me garantam uma qualidade grande até o fim. Não existe hora de morrer. Isso é crença. Até o fim, eu garanto que eu vou fazer por onde?
Aqui, eu vou falar aqui para vocês. Você não vai garantir se você tem emprego, você não vai garantir se você vai ganhar 10 mil, ou 20 mil, ou 2 mil, ou 500 reais. Nada disso você tem garantia. Você não vai garantir se o outro vai te deixar, você não vai garantir nada. Mas uma coisa você pode, é trabalhar o seu interior para que quando vier cada uma dessas coisas que te destruiriam ou te levariam antes da hora, entre aspas, você se põe de pé e fala: eu não vou carregar essa frustração, eu não vou carregar essa mágoa, eu vou eliminar isso. Como você vai garantir a segurança do futuro? É o tanto que você vai trabalhar o seu interior, ok? Pensa nas vitórias que você já teve e pensa que diante de cada acontecimento você terá sempre um livre-arbítrio, uma escolha. E a escolha, ela sempre será o perdão. Podemos falar disso amanhã? Quando a escolha do perdão me faz avançar na vida. Que também não é essa coisa superficial de eu ficar perdoando quem me machucou, não. Isso é necessário, mas é mais do que isso. É o auto-perdão. É o se dar uma chance. É dar uma chance para o outro. Entende? Eu não sei se eu vou ter desemprego, eu não sei se eu vou ter que pedir ajuda dos outros, mas se eu tiver, eu vou ter humildade suficiente para acolher o meu momento de ter que pedir ajuda, mas eu vou me erguer. Não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque eu já tenho a condição de ficar de pé. Eu tenho a condição de viver de pé. Eu tenho a condição de viver de pé, mesmo que agora eu esteja caída. Mesmo que agora eu esteja no chão, eu tenho a condição de ficar de pé. Amanhã nós vamos falar do caminho do perdão, podemos? O perdão não é só uma questão de religião. A religião, ela dá ferramentas. Mas o perdão é uma questão de, sinceramente, sabedoria e inteligência. Gente, até amanhã, 20 horas, tá? Muito bom estar com vocês. Me perdoem se eu excedi um pouco, que eu preciso, né? Eu quero muito ajudar as pessoas a saírem de inseguranças, né? A segurança não é real no sentido do que a gente imagina. Ah, tudo tem que dar garantido, mas a insegurança também não é. Entende? A gente não está sendo destruído o tempo inteiro. A gente não está sendo traído o tempo inteiro. A gente não está adoecido o tempo inteiro, entende isso? A gente não é ruim o tempo inteiro. Amém? Vamos pra frente, né, gente? Boa semana. Até amanhã. Boa noite. Vamos dormir. Não tô falando que você vai dormir agora, não. Eu tô convidando a gente a ter uma noite boa de sono. Vamos dormir bem essa noite? Porque a gente tem a noite para descansar. Isso já nos está garantido. Menos que você vai trabalhar, mas aí você vai dormir amanhã ou na noite de amanhã. Mas nós estamos garantidos que podemos descansar. Boa noite. Bye, bye. Bye, bye, Dani. Adorei bye, bye. Tchau, tchau. Amém.